Milhões de pessoas assistiram a essas imagens, mas até hoje ninguém consegue explicar o que realmente aconteceu com essa jovem. Imagine estar sozinho em um hotel. Você entra no elevador, aperta vários botões ao mesmo tempo, olha repetidamente para o corredor como se alguém estivesse escondido ali, faz gestos para o vazio e simplesmente desaparece. Dias depois, seu corpo é encontrado dentro de uma caixa d'água no telhado do prédio. Sem testemunhas. Sem sinais claros de violência. Sem um culpado. E com um vídeo que, mais de uma década depois, continua intrigando milhões de pessoas ao redor do mundo. Esse é o caso de Elisa Lam. Uma história que mistura investigação policial, coincidências perturbadoras, saúde mental e um dos hotéis mais famosos da história quando o assunto é mistério. Mas afinal, o que realmente aconteceu naquela noite? Foi um acidente? Um crime perfeito? Ou existe algo nesse caso que jamais será explicado? Antes de continuarmos, já deixe seu like e se inscreva no AnX, porque aqui você encontra os maiores mistérios, casos reais e histórias que desafiam qualquer explicação. Agora apague as luzes. Porque essa história começa muito antes daquele famoso vídeo do elevador. Era janeiro de 2013. Elisa Lam tinha apenas 21 anos e estudava na Universidade da Colômbia Britânica, no Canadá. Ela era descrita pelos amigos como uma jovem inteligente, curiosa e apaixonada por viajar. Gostava de escrever em seu blog pessoal, onde compartilhava pensamentos, fotografias e relatos sobre sua rotina. Quem acompanhava suas publicações percebia uma jovem sonhadora, mas que também enfrentava dificuldades. Elisa convivia com transtorno bipolar e depressão, fazendo tratamento com medicamentos prescritos pelos médicos. Mesmo assim, ela não queria que isso limitasse sua vida. Foi por esse motivo que decidiu realizar uma viagem sozinha pela costa oeste dos Estados Unidos. A ideia era visitar várias cidades, conhecer novos lugares e voltar para casa com histórias para contar. A família ficou apreensiva. Viajar sozinha sempre traz riscos, principalmente para alguém tão jovem. Mas Elisa insistiu. Depois de muita conversa, os pais concordaram, impondo apenas uma condição. Ela deveria entrar em contato todos os dias. Uma simples ligação seria suficiente para mostrar que estava tudo bem. Nos primeiros dias, tudo parecia perfeito. Elisa visitou pontos turísticos, fez compras e enviava mensagens contando como estava aproveitando a viagem. Nada indicava que algo terrível estava prestes a acontecer. Até que, no dia 31 de janeiro, as mensagens pararam. As ligações deixaram de acontecer. O silêncio tomou conta. Inicialmente, os pais imaginaram que pudesse ser apenas um atraso. Talvez ela estivesse passeando. Talvez o celular estivesse sem bateria. Mas as horas passaram. E nenhuma notícia chegou. Foi nesse momento que o desespero começou. A família entrou em contato com a polícia de Los Angeles e informou que Elisa havia desaparecido. As buscas começaram imediatamente. Os investigadores descobriram que ela estava hospedada em um lugar que já carregava uma fama extremamente sombria. O Hotel Cecil. À primeira vista, o prédio parecia apenas mais um hotel antigo no centro de Los Angeles. Mas bastava pesquisar alguns minutos para perceber que aquele lugar escondia um passado assustador. Inaugurado em 1927, o Hotel Cecil já havia sido palco de dezenas de mortes ao longo das décadas. Suicídios. Homicídios. Mortes inexplicáveis. Além disso, criminosos famosos chegaram a se hospedar ali durante diferentes períodos. Esses acontecimentos fizeram com que o hotel ganhasse uma reputação macabra, sendo frequentemente citado como um dos lugares mais misteriosos dos Estados Unidos. É claro que isso não significa que o hotel fosse amaldiçoado. Mas quando uma tragédia acontece em um lugar cercado por histórias assustadoras, é inevitável que a imaginação das pessoas comece a trabalhar. Naquele momento, porém, ninguém pensava em lendas. A única preocupação era encontrar Elisa com vida. Policiais revistaram quartos, corredores, áreas comuns e entrevistaram funcionários. Nada. Nenhuma pista concreta. Nenhuma testemunha dizendo ter visto algo suspeito. Era como se a jovem tivesse simplesmente desaparecido. Então, dias depois, os investigadores encontraram uma gravação feita por uma câmera de segurança instalada dentro de um dos elevadores do hotel. Eles ainda não imaginavam, mas aquele vídeo transformaria esse caso em um dos maiores mistérios da internet. Depois que a autópsia foi concluída, os investigadores começaram a juntar todas as peças do quebra-cabeça. Os exames mostraram que Elisa utilizava medicamentos para tratar o transtorno bipolar. No entanto, a quantidade encontrada em seu organismo indicava que ela provavelmente não estava seguindo o tratamento exatamente como havia sido prescrito. Esse detalhe chamou a atenção dos médicos. Durante um episódio de mania, uma pessoa com transtorno bipolar pode apresentar sintomas como paranoia, sensação de estar sendo perseguida, impulsividade, confusão e comportamentos completamente fora do comum.
Foi então que muitos especialistas passaram a olhar para o vídeo do elevador de uma forma diferente. Talvez Elisa não estivesse fugindo de alguém. Talvez ela acreditasse que estava. Essa hipótese explicaria por que ela olhava repetidamente para o corredor, apertava vários botões e fazia gestos aparentemente sem sentido. Mas ainda existia um enorme problema. Mesmo aceitando essa explicação, como ela conseguiu chegar até a caixa d'água? Esse continua sendo um dos pontos mais debatidos do caso. Alguns investigadores afirmam que havia uma escada de emergência que permitia acessar parte do telhado sem tanta dificuldade. Outros dizem que, apesar de restrito, o acesso não era impossível. Já outras pessoas argumentam que seria extremamente improvável alguém conseguir fazer todo aquele percurso sozinho, principalmente durante a noite, sem chamar a atenção de nenhum funcionário. Foi justamente essa dúvida que abriu espaço para inúmeras teorias. A primeira delas é a do homicídio. Segundo essa hipótese, Elisa teria encontrado alguém dentro do hotel. Essa pessoa poderia tê-la seguido até uma área isolada e, de alguma forma, escondido seu corpo no reservatório. O problema é que nenhuma evidência sustentou essa teoria. Não havia sinais claros de agressão. Nenhuma testemunha. Nenhuma gravação mostrando outra pessoa acompanhando Elisa. Nenhum suspeito foi identificado. Outra teoria bastante popular envolve o próprio Hotel Cecil. Ao longo de décadas, o prédio acumulou uma reputação assustadora. Antes mesmo do caso de Elisa, diversos crimes, suicídios e mortes ocorreram ali. Entre os hóspedes mais conhecidos estavam criminosos que ficaram marcados na história dos Estados Unidos. Esses acontecimentos fizeram surgir a ideia de que o hotel carregaria uma espécie de energia negativa. Para algumas pessoas, Elisa teria sido mais uma vítima dessa suposta influência. É uma teoria que desperta curiosidade. Mas até hoje não existe qualquer evidência capaz de comprová-la. Também surgiram teorias extremamente criativas na internet. Algumas afirmavam que o vídeo do elevador havia sido editado para esconder alguém. Outras diziam que Elisa participava de algum experimento secreto. Houve até quem relacionasse o caso a conspirações envolvendo doenças e programas governamentais. Essas histórias chamaram muita atenção nas redes sociais, mas nunca foram confirmadas pela investigação. No fim, a conclusão oficial foi outra. As autoridades classificaram a morte como um afogamento acidental, associado ao transtorno bipolar e à possibilidade de um episódio de surto. A família de Elisa entrou com um processo contra o hotel, alegando falhas de segurança. A defesa argumentou que a área dos reservatórios era restrita e que não havia como prever que uma hóspede chegaria até aquele local. A justiça acabou concordando com esse entendimento, e o processo foi encerrado. Oficialmente, o caso estava resolvido. Mas, para o público, muitas perguntas permaneceram sem resposta. Por que exatamente Elisa foi até o telhado? Como ninguém a viu? O que aconteceu entre o fim da gravação do elevador e o momento em que ela chegou aos reservatórios? Essas lacunas fizeram com que o caso nunca fosse esquecido. Mais de 10 anos depois, o vídeo continua sendo analisado quadro a quadro. Cada detalhe, cada movimento e cada segundo da gravação ainda são discutidos por investigadores, documentaristas e milhões de pessoas na internet. Talvez nunca exista uma resposta definitiva. E talvez seja justamente isso que torna essa história tão perturbadora. Porque o medo nem sempre nasce daquilo que conhecemos. Às vezes, ele surge exatamente daquilo que jamais conseguiremos explicar.